E aí pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui um vídeo demonstrativo sobre a tinta acrílica, tá? Ah, a intenção aqui é fazer uma escala tonal monocromática e, e a pintura de uma esfera, no sentido de demonstrar a forma de trabalhar com a tinta acrílica e as possibilidades de expressividade, né, em termos de pincelada. Eu tenho aqui então na minha paleta de vidro as tintas aqui, o branco de titânio e o azul fitalocianina, tá? Então, um azul interessante, bonito, né, bem vivo. E se tratando de paleta, tem duas possibilidades de se trabalhar, a exemplo da tinta óleo. A gente pode misturar, né? Estou usando aqui uma espátula de metal, né? Eu vou utilizar o termo aí que se usa no óleo, né? Macerar, misturar as tintas a fim de gerar uma nova cor. A gente pode preparar a paleta, preparar o tom na paleta, ou pode ir pegando um pouco de cada tom, de cada cor e criando as transições na própria tela, tá? Olha só, vocês viram que rapidamente, ó, com pouca mistura, gera um tom agradável, uniforme, tá? Então, a tinta acrílica nesse sentido de fácil manipulação, né? Estão vendo aí, ó, um azul bem legal que se formou com a mistura do fitalocianina com o branco de titânio. Acho o vidro interessante porque é fácil aqui, ó, de raspar, né? Correto? E a gente pode utilizar as tintas aqui, as cores separadas, né? Pegando com o pincel um pouco de cada e misturando na própria tela. O cuidado que se tem que ter ao preparar dessa maneira aqui, ó, sem problemas quanto a isso, mas tem que se tomar cuidado porque se você vai trabalhar, preparar uma escala tonal mais extensa, preparar aí 5, 6 tons na paleta primeiro, você tem que trabalhar de forma mais ágil. Senão, ao final da mistura do último tom, o primeiro ele já está começando a secar. Esse que é um dos, não problema, né? Mas uma das questões aí acerca da tinta acrílica que a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Então vamos lá para a escala tonal. Vamos pintar? Muito bem, vamos criar nossa escala tonal, tá certo? Vou começar aqui e aconselho que façam isso, né? Que iniciem pela cor mais clara e vá acrescentando o tom mais escuro aos poucos. Inicio aqui com o branco, então. Por experiência, eu costumo trabalhar com as pinceladas como se fizessem alguns pequenos X, né? Dessa maneira. Consigo deixar a pincelada um pouco mais expressiva, mais interessante. E aqui vou dando uma beliscada no azul. Vocês veem que a mistura, ó, na tela também é bem interessante. Mistura bem. Gera um tom bem legal aqui. Acrescentando um pouquinho mais. Aconselho também que mantenham um pedaço de pano, um trapo, né, para a limpeza do pincel.
com pinceladas sutis aqui. Vou cuidando dessa transição principal aqui, né? Do tom mais claro para um tom médio. Posso dar uma beliscada no branco, de maneira a formar uma escala mais contínua, sem tantas marcas e divisões, né, entre os tons. Agora sim, pego um pouco mais do azul, já me encaminhando aqui para o final da minha escala. Certo? Então vamos lá com a mesma quantidade de tinta que eu tenho aqui. Vou trabalhar uma esfera. Aplicando a escala tonal nessa esfera. Começo aqui por um tom médio. Vou aplicando aqui. Pegando hora do branco, hora do azul. Viro o pincel. Tomem cuidado para não deixar a tinta ir além das cerdas, correto? Vou trabalhando aqui. Vocês veem que a gente tem um tempo, né, para fazer trabalhar uma transição agradável, interessante. Aqui, ó, estou pegando só branco e me utilizando aqui do resto de azul que eu tenho no pincel, nas cerdas. Tá? Aqui. Vou trabalhando a pincelada. Já vou colocar o momento de maior luz. Né? Lembrando que aqui eu estou trabalhando uma pincelada mais rústica mesmo. Ou mais expressiva, né? Por assim dizer. Tá? Uma outra pincelada de luz. Vou tirando o excesso aqui limpando e vou trabalhando aqui o tom mais escuro. Dei apenas uma beliscada, né, no azul. Certo? E é isso, então. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado dessa demonstração simples, né, da pincelada. Lembrando aqui, eu trabalhei com a tinta acrílica pura, sem retardante, sem água, sem diluição. Tá? Tudo bem? Minha escala tonal e a minha esfera. É isso então, gente. Obrigado e até a próxima.